Então vamos lá. Do livro Mensagem, do livro Pão Nosso. Quem tiver no celular, não sei se o tamanho da letra está adequado aí, mas eu acho que está um bom tamanho. Ótimo, ótimo. Ótimo, tá ok. Então estamos no livro Pão Nosso, né, o capítulo 21, editora FEB. Título da mensagem, Mar Alto. Agora vamos ao versículo. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, entristecido, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas, chamuscadas, nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel, a vaga confusão das reminiscências, das recordações, que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço, em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem, te auxiliam e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, ou seja, no momento presente, sem laços domésticos, sem amigos, certos na passagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. A página é muito bela. Lucas, o Evangelho de Lucas é um evangelho muito belo, porque Lucas, não sei se a maioria lembra disso, mas Lucas trabalhou como médico, né, dentro de embarcações. Então, podemos observar sempre no Evangelho de Lucas uma abordagem muito mais preciosa ligada ao âmbito da cultura de quem vive no mar, né? E é muito, muito oportuna essa passagem, porque aparentemente todas as ações do Cristo têm que ser descortinadas em símbolos. É um símbolo. Embora ele tenha executado essa atividade fisicamente, ele realmente estava no barco, faz-se ao alto mar, né? Faz-se ao centro do local para fazer a pescaria,
desce as vossas redes para pescar. Então é uma narrativa muito bonita sempre de Lucas. Mas Emmanuel traz para a gente um símbolo precioso sobre isso, muito precioso e muito oportuno para todos nós. Invariavelmente, vamos ser convidados a seguir em alto mar nas experiências. Não existe uma encarnação onde tudo são flores, tudo sorri, tudo é alegria, tudo é cercado de amor e flores. Não existe isso. Só existem situações adversas e controversas. E momentos, é claro, de refrigério, de paz, de amor, de carinho, com certeza. Mas as maiores provas que sempre vamos passar, invariavelmente, todos sem exceção teremos que passar, é a prova da solidão. Creio que é a prova mais complexa para ser coberta, né? Para ser realmente vencida. Eu não sei se alguém aqui tem experiência de navegar, de ir para mar. Eu gosto muito. Eu adoro o mar. Adoro. Mas dá uma sensação estranha, né? Então, quando você começa a remar, começa a se afastar muito da borda, da orla, vai dando um friozinho da barriga. Eu não vou mentir. Você sente um friozinho da barriga. Que coisa estranha. Você olha para a água, você já não, né, tem a menor chance de ver fundo. A luz não penetra certas profundidades. Você olha em volta, você pensa, olha, acho que eu já estou a uns 300 metros, a uns 200 metros da costa. Se eu começar a nadar aqui com essa correnteza, acho que eu levo 30, 40 minutos nadando. Sem o barquinho, né? Sem o remo. E se você vai uma distância ainda maior, quem já teve essa experiência, a ponto de não ver a costa, você não vê nada. Você tem que confiar muito no seu grau de orientação. Nem a orientação básica você tem. Você tem que conseguir perceber o sol, né? Se guiar pelo sol, pelo dia. Saber de onde você vem para onde você vai. E à noite você tem que se guiar pelas estrelas. Né? Quem já fez isso de se guiar pelas estrelas sabe o quanto é difícil. Quem vive no Mar do Norte, né, a linha acima do Equador para cima, é fácil se guiar pela estrela Polaris, ela é visível. Né, você aponta visivelmente, você pode fazer com um pedacinho de caneta, um pêndulo, né, você faz um pêndulo com a pontinha de caneta, você mede esse grau. Quando você medir esse grau entre o centro de gravidade, puxando uma pedrinha, amarrado na ponta da caneta para o centro da Terra, e você olhar alinhadinho para a estrela Polaris, no sul, no caso no hemisfério norte, você sabe em que latitude você está no planeta. Vai dar o valor do ângulo exato da latitude. No hemisfério sul, existe também uma estrela polar, uma estrela, não a estrela Polaris, mas a estrela do Cruzeiro do Sul, que não é visível exatamente a olho nu. Então você precisa ter um instrumento óptico para poder enxergar essa estrela. E é claro, você vai ter que traçar um curso. À noite que estiver nublado, você precisa daquelas informações básicas que você traçou. E você tem que confiar muito em você mesmo, navegando sem um GPS, por exemplo. E também, se fosse um GPS, você teria que confiar no GPS. Porque você não está vendo a costa, você está no mar alto, você está no mar aberto. Então quem está dizendo, trazendo esse símbolo para todos nós? Vão ocorrer situações para a alma, para o espírito reencarnante, em que você vai ter que confiar no traçado que você já instituiu no seu mundo íntimo. Então não vão ter pessoas te elogiando, te amparando, te acudindo, te socorrendo minuto a minuto. Vão ter situações até contrárias, situações de tormenta, mar alto. Quem já passou em certos litorais aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, sabe disso. Por vezes, sem tempestade, dá ondulação de 3, 4 metros. Com tempestade, bate ondulação de 6 a 8 metros. Então, qualquer barquinho de 40 pés, não importa, sobe e desce como se estivesse subindo e descendo montanha. Dá uma agonia. Você tem que confiar muito no que você já desenvolveu de certeza do que você está fazendo. Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Olha, invariavelmente, né, todos, sem exceção, se sentem em alguns momentos da vida, na luta do dia a dia,
abandonados na experiência humana, achando que na experiência humana você está 100% sozinho. Só que, aí ele comenta igualmente, né? Choram de saudades, de dor, renovando as amarguras próprias, né? Fica aquela coisa daquele azedume, né? Todo mundo já conhece esse sentimento. Acredita que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura, né? Só que, da mesma maneira que a gente tem certeza que tudo se renova, tudo sem exceção, todos os momentos estamos renovando as situações. Claro que a maioria só deseja que tudo se renove para melhor. Só que para o espírito que está desenvolvendo experiências e assimilando experiências, tudo que você está aprendendo e você está vivenciando é importante e tem uma importância. Então, nem tudo é amargura infinita. Existe um processo educacional no que a gente está vivenciando. Então, rememoram, compungidos, né, entristecidos, dias de infância. Ah, minha infância, puxa vida, passei por isso, passei por aquilo. Ah, minha juventude, puxa vida, eu tinha tanta esperança em fazer isso e fazer aquilo. E no íntimo, experimentam a cada instante o vago, aquela confusão dessas lembranças, dessas recordações, que dilatam, e de certa forma, em impressões de vazio. Então, Emmanuel continua explicando esse sentimento. Aí chega uma hora que ele fala, ó, entretanto, aí ele vai categórico, ele desce o machado, senta logo o machado na terra. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Todas as criaturas mortais. Então, um gladiador, quando é ferido no campo de batalha, ele tomba, cai de costa, ele não sabe se ele vai partir naquele momento. Mas ele não tinha certeza também quando ele subiu no campo de batalha se ele ia continuar vivo, encarnado ou não. Por que ele está querendo dizer que das criaturas mortais, invariavelmente, por mais que você esteja cercado de pessoas que te amam, por mais que você nunca esteve sozinho, fisicamente falando, mas por vezes estamos sozinhos nos nossos ideais, por vezes estamos sozinhos nos nossos valores morais, nas nossas buscas. Então, se você estiver na busca de sabedoria, estiver na busca de compreender mais sobre a caridade, estiver na busca de querer desenvolver a sua capacidade de amar, em termos de benevolência, tolerância e perdão, não se engane, essa busca é altamente solitária. Não tem como ser acompanhada. Vai ser uma busca acompanhada no ato de executar. Mas no ato de enxergar em você mesmo os valores que você tem ou que você não tem, o que você precisa construir ou não construir, é uma atividade individual e insubstituível. Então, invariavelmente, até mesmo na hora do desencarne, ninguém vai sentir o que você está sentindo ou experienciar o que você está experienciando. Ter alguém do seu lado segurando a mão ou não adianta. O que você está sentindo, a aflição, a agonia do desencarne, é sua. E você vai passar sozinho por isso. E isso não é facultado para alguém não passar. Ah, eu não quero passar por isso, eu vou pedir a Deus para não passar por isso. Ele está deixando bem claro, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Ou seja, o seu grau de materialismo, o seu grau de materialidade, como que você se sente extremamente materializado, é que vai te dar um grau ainda maior de amargura do que realmente é a realidade. Imagina que você está no alto mar, num barco. O que eu vou tentar explicar é até difícil de entender, mas vamos tentar essa comparação. Imagina que você está em alto mar, com um barquinho isolado, você se perdeu. Aquelas orientações, você não tem certeza se você está indo para o lugar certo. Você está preocupado. Você só checou aquela noite. Você está 12 horas remando. Você não sabe se está na direção certa. Falta ainda algumas horas para começar a surgir a estrela que você vai se guiar. Ou seja, você vai descobrir, só quando a estrela subir a pico, se você está na latitude certa ou não. Latitude, porque longitude, aí é com você. É você se orientando em relação ao Sol. Mas as linhas, né, que cortam a altura do planeta, né, essas linhas, é que você se guia por essa estrela. Então, olha só que situação.
Invariavelmente, todos que vão desencarnar, dependendo do grau de materialismo que ele se encontra, pelo grau de confiança e certeza de como tudo funciona ou não, vai dar essa percepção de amargura ainda maior ou não. Por isso que ele está citando isso, criaturas mortais. Porque parece estranho, né? Ele fica falando assim, pô, Emmanuel é um estranho. Emmanuel sabe que todos nós somos espíritos imortais. Por que ele está falando para criaturas mortais? Porque aquela pessoa que acredita que é aquele corpo físico, o desencarne é um tormento danado. Para aquela pessoa que tem certeza que o corpo físico é só um uniforme, ele não está preocupado, ele não é aquele corpo físico. E é engraçado como que, quando as pessoas estão observando, por exemplo, escritos da época do Egito Antigo, né, grandes nomes do Egito Antigo, escrevendo para o faraó, né, Tutankhamon, escrevendo, às vezes alguém específico ali que liderava o grupo, escrevendo, por exemplo, para o faraó, e comentava às vezes assim, sinto que o meu corpo físico, que o meu corpo anda cansado, a linha do pensamento fica difícil ser executado. Ele não se identificava com o corpo físico. Ele achava que o corpo físico era uma coisa e ele era outra. Mas eles eram espíritos que vieram de planetas mais superiores, né? Estamos falando aí dos exilados de Capela, um grupamento de uma civilização muito superior ao quando era a Terra. Ele tinha certeza absoluta que ele não era o corpo físico. Então é óbvio que o princípio de desencarne, aqueles minutos finais que invariavelmente você vai estar sozinho, não importa ter alguém do teu lado segurando tua mão, você vai sozinho, você não vai com ninguém. Não vai com ninguém, você vai sozinho. Então, quanto mais materialista é você, quanto mais a sua sensação de que você é o corpo físico, mais essas horas amargas são mais tensas, são mais esquisitas, são mais violentas, né, em termos de sentimento. Então, se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne. Por isso que ele fala isso. Quase todo espírito se retira da carne, quase todos, deixa o corpo físico, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Aí aqui ele foi até um pouco poético. Aí, de novo, ele foi enigmático e poético. Né? Naquele momento final do desenlace, como é que você está se sentindo? Feliz? Contente? Alegre? Porque a maioria das pessoas fica com medo de desencarnar. Mas a maioria deve estar com medo de viver mal, de estar vivendo mal, de não estar vivendo adequadamente. Você vai se preocupar com os últimos segundos? Os últimos segundos já era. É o pedacinho de laço da fita que fecha a caixa. Né? O que importa é o conteúdo, é o presente que está ali dentro. A embalagem, a fita da caixa não importa mais, já foi. Vai até pro lixo. Vai ser reciclado aí nos turbilhões do planeta. Então o que importa é o que você fez durante a vida. Então quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. O que ele está querendo dizer com isso? Que inclusive quando diversas situações atípicas surgem ao derredor, a pessoa desiste. Ainda tem esse hábito, ainda tem essa questão, a pessoa desiste. Ah, para quê? Para que manter minha fé? Para que eu lutar para preservar a vida física? Para que vou me encostar no canto e vou deixar embora? Por que isso? Por que isso? Por que abandonar nesses últimos minutos? Tem que manter a alegria, a esperança e a felicidade em seu mundo íntimo contínuo, mesmo nos minutos finais. Mas você vai ter que ter aquela certeza absoluta. Eu não sou esse corpo físico. Esse corpo físico é meu uniforme. E eu vou deixar esse uniforme feliz. Obrigado, Senhor, por esse uniforme magnífico que o Senhor me ofereceu. Eu pude vivenciar diversas experiências, graças a Deus. Mas nós não somos assim ainda. Mas temos que desenvolver essa capacidade. Porque é a única verdade que existe. Não tem outra. Então, para que ficar fantasiando e sofrendo o que não é necessário? Deixa para sofrer só o que realmente é necessário, né? Então, ele continua. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, e ela vai surgir,
Convence-te. Agarrou aqui. Convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em alto mar. Então tem pessoas que ficam falando assim: puxa vida, eu gostaria de ter um monte de amigo. E naquela encarnação a gente está numa situação sem aquela fartura de amigos. Puxa vida, eu queria tanto ter um monte de familiares à minha volta, que me amam, que me veneram, que me adoram, que me impulsionam, que me empurram para frente. Mas às vezes naquela encarnação não tem ninguém. Ele está realmente sozinho. Então chegam os dias de serviço em alto mar. Isso acontece. Porque eu escolhi um destino errado. Não tem essa. Não importa o destino que você escolheu. Independente da situação do que você escolheu ou não. Como você vai estar se sentindo é que é o seu controle. O único controle real que você tem é como você quer se sentir. Os valores que você criou no seu mundo íntimo. Não importa se você está cercado com um monte de gente ou sem ninguém. Os valores que você construiu é que realmente importam. E por isso que ele completa: o tempo de procurar os valores justos sem incentivo de certas ilusões da experiência material. Então ele está deixando claro: olha, por mais que exista um monte de experiência material do ponto de vista de a pessoa não tem preocupações com se vai ter dinheiro para comer amanhã ou não. Ela tem recursos para comer à vontade. Ela tem recursos para se proteger da chuva. Ela tem recursos para se proteger do sol. Não tem nenhuma preocupação do ponto de vista de manutenção da vida física. É isso que está falando. Mesmo daquelas situações sem incentivo de certas ilusões. Essas ilusões do mundo: eu sou feliz. Por quê? Me tornei um milionário. Eu não preciso mais me preocupar com nada com relação à conta nenhuma. Nem de luz, nem de água, nem de coisa nenhuma. Mas vai chegar situações que esses recursos materiais não vão promover felicidade, paz e harmonia no seu mundo íntimo. Não vão promover. Você pode estar comendo caviar todo dia, você pode estar comendo, gemada, não sei o que, qualquer prato aí sofisticado, comendo do bom e do melhor. Vai chegar um momento que, se você não tiver em condições e com tempo hábil de procurar valores justos, você não vai estar preparado. Procurar valores justos é o seguinte: quando você está em alto mar, você procura a estrela. Essa é a beleza dessa página. Quando você está em alto mar e você não vê a borda de lugar nenhum, você tem que se guiar pelas estrelas. E, no caso do dia, você vai descobrir onde é leste e oeste. Leste e oeste você vai se guiar pelo sol, onde o dia vai estar nascendo, e a latitude, o quão para cima da linha do Equador ou próximo do Equador você vai estar, em termos de navegação, em termos de graus, você só vai se guiar pelas estrelas, não tem outro jeito. Norte e sul, leste e oeste, você só encontra uma orientação básica das linhas verticais. Você precisa agora saber em que altitude você está navegando. E essa altitude de navegação, altitude eu me refiro em relação a caminhar do Polo Norte para o Polo Sul, ou do Polo Norte para o Equador, ou do Equador para o Polo Sul. Essa altitude que você vai, essa latitude que você vai estar se guiando só pelas estrelas. Não tem jeito, você tem que se guiar pelas estrelas. Então, buscando uma comparação desse símbolo, é procurar esses valores justos. Quais são os valores divinos? O que você, como um filho de Deus, uma criatura de Deus, deveria estar criando, desenvolvendo no seu mundo íntimo, que independe da matéria. Olha, eu me tornei um perito em ginástica olímpica. Ok, lindo, maravilhoso. Fantástico, realmente diversos valores você conquistou em execução desse tipo de tarefa. Você desenvolveu perseverança, persistência, uma série de valores que são importantes para a alma, sem dúvida. Mas e quando não tem mais a ginástica olímpica? Isso acontece com a velhice. Diversas pessoas chegam na idade da velhice constrangidos, se sentem constrangidos. Olha, meu corpo físico não funciona como funcionava antigamente. Sim, não vai funcionar não, porque você está entrando no alto mar. No alto mar, você tem que se guiar pelas estrelas. Não adianta se guiar pelas bordas das conveniências humanas.
pelas bordas da convivência humana. O que um está fazendo eu vou fazer também. O que o outro está fazendo eu vou fazer também. Só isso não basta. Então existem situações que só os valores da alma vão guiar e fundamentar aqueles momentos que vão demandar isso. Vão demandar recursos valiosos do seu mundo íntimo. E não se enganem, todos estão desenvolvendo. Todos estão desenvolvendo, sem exceção. Então ele continua. Se te encontras sozinho e se te sentes abandonado, lembra-te de que, além do túmulo, aí ele joga pesado, ó. Não se engane, além do túmulo, há companheiros que te assistem, que te auxiliam e esperam carinhosamente de ti o quê? Que você tenha uma execução adequada nesses momentos. Cadê tua ligação com Deus? Não faz mais prece? Cadê tua ligação com o alto? Cadê o seu nível de gratidão? Cadê seu nível de inspiração? É isso então? Você está achando que reencarnar foi um acidente de percurso entre os pais que fez com que fecundasse, né, um gameta, o gameta da mãe, gameta do pai? Você acha que é só uma mistura biológica? Não é verdade. Todos nós temos espíritos que nos auxiliam continuamente. Você acha que você é capaz de vir da China, um idioma extremamente difícil, e nascer no Brasil, um idioma completamente diferente? Você acha que você tem capacidade mental de desenvolver esse aprendizado só com o professor? Durante 1-2 horas por dia? Esse é o nosso orgulho que não aceita. Espíritos fora do corpo físico nos educam também para nos prepararmos para a encarnação. Não é assim, não. Nós estamos entrelaçados com diversas outras almas. Diversas outras pessoas e outras almas estão ligadas ao nosso mundo íntimo. Eu diria até centenas de outras almas auxiliar a preparação da nossa encarnação. Projetar o corpo físico, definir o sistema nervoso central, não é tipo jogar dado. Não, Deus, né, para a criação desse sistema nervoso central, a criação do corpo físico, tá uma máquina no automático. Ele só encaixa a alma ali dentro e sai o corpo físico do outro lado. Não é assim, não. Não é essa visão mecanicista que todos nós gostamos de adquirir do mundo para fugir de certos compromissos. Criar um corpo físico, interligar todas as relações das capacidades da alma para com o corpo físico, não é uma tarefa fácil. Diversos espíritos nos auxiliam no processo de reencarnação. Diversos espíritos nos auxiliam no processo de desencarnação. Ninguém desencarna como quem quebra tijolo. Joga o tijolo no chão, quebrou. Olha lá, quebrou, partiu. Não é assim que funciona. Antes de ocorrer o desencarne, diversos espíritos sabem que nós vamos desencarnar. Porque quem é prisioneiro do tempo somos nós. Esses espíritos não são prisioneiros da variável tempo. A grandeza tempo é uma dimensão. Só que a gente não gosta de aceitar isso. Que nós estamos prisioneiros nessa dimensão, como quem está prisioneiro de uma escola. Você está naquele período escolar. Você está prisioneiro daqueles rituais. Então a função tempo, ela pesa sobre nós. Mas temos que ter certeza que esses irmãos sabem tudo o que vai acontecer conosco, antes de acontecer. Não existe, olha lá, fulano do nada desencarnou, num tropeção, bateu a cabeça e desencarnou. Não deve nem ter dado tempo para alguém ajudar ele a desencarnar. Não existe isso. É o raciocínio humano, prisioneiro a funções do tempo, é que pensa assim. A espiritualidade superior não funciona assim. Ela nos assiste continuamente. E assistir aqui, esse assistem, por que eu quis botar aqui auxiliam? Porque não é assistir de assistir televisão. Não é que eles nos assistem como se fosse uma televisão. Não, é assistência de auxílio. Eles nos auxiliam minuto a minuto. Só que se nós tivéssemos consciência de como é a assistência minuto a minuto, a gente ia ficar mega ofendido. Porque nós somos altamente orgulhosos. Então quer dizer então que minha capacidade para desenvolver aquela profissão não foi só minha? Me foi orientado, veio um espírito que tem experiência naquela profissão para me inspirar e desenvolver as habilidades que eu preciso desenvolver. Então eu devo a ele a isso? Deve. Claro que deve. É óbvio que deve. Você acha que aprende o idioma com professor em sala de aula? Nunca.
Tira. É só você fazer o seguinte, um dia pede uma experiência, desliga tudo. Acabou, não acontece nada, não avança nada. Diversas situações que a ciência da Terra classifica como problemas neurológicos e psicológicos, por vezes é o se ausentar, esse auxílio se ausenta. Ele precisa passar da experiência de sem ter esse apoio nenhum. A criança não tem déficit de atenção, não consegue aprender. Você explica 30 mil vezes de 30 formas diferentes, a criança não vai entender. Não vai entender. Ué, não acha que é sozinho? Consegue sozinho? Então passa aí um dia aí, tipo, um dia como se fosse um século, né? Passa um século sem essa assistência contínua. Aí você vai entender que o que realmente, você vai descobrir a verdade. O que realmente é você. Então a capacidade, a gente toma um susto, né? Nossa capacidade é extremamente diminuta. Então, cuidado, não se preocupe, você não está sozinho, muito menos abandonado. Não existe estar sozinho, abandonado. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim pra mim, puxa, eu estava um dia triste em casa, eu estava no meu quarto sozinho. Você está falando sem outra presença de encarnado, que você quer dizer, né? Sem outra encarnada, tá. Porque nem sequer o nosso pensamento é livre, totalmente livre. Só o que eu vou pensar é o que eu quero, é o que eu estou gerando de pensamento. Não existe isso. Não existe. É 1 em 1 milhão de pensamentos. É 1 em 100 mil pensamentos. Nós somos bombardeados por imagens de pensamentos da tela mental de irmãos que querem nos arremessar para frente, fazer com que nós possamos evoluir em todas as áreas e em todos os sentidos. Por incrível que pareça. E a gente fica naquela de que, não, fui eu. A ciência da Terra tem essa mania. Um cientista consegue observar um pouquinho da natureza divina, um pouquinho da obra divina, natureza não, né? Da obra divina, das ciências naturais. Quem está estudando as ciências naturais está estudando as ciências do que existe, executado, do universo manifestado. E esse universo manifestado tem uma lógica, tem um princípio. É lógico que tem princípios fundamentais que a ciência tem que percorrer e tem que correr atrás, não há nenhum problema com relação a isso. Mas quando ele descobre alguma coisa, ele bota o próprio nome. Equação de Bernoulli. Aí você fica assim, Bernoulli? Por que botou o próprio nome, cara? Você fica, cara, de repente nem sequer a percepção daquela descoberta foi dele. Alguém desencarnado auxiliou ele a descobrir. Porque havia necessidade, chegou o momento de perceber que todo mundo devia conhecer a energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Ele tinha que entender esse equilíbrio. Veio a equação de Bernoulli, para quem lembra aí. Mas por que eu estou querendo dar esse exemplo? Nem quando você está escrevendo uma poesia, você está escrevendo sozinho. Nem quando você está aprendendo o idioma quando você é criancinha, você está aprendendo sozinho. Nem quando você está aprendendo a andar, você está aprendendo sozinho. Não estou falando só do corpo físico ligado aos pai e à mãe. Fora do corpo físico você também tem treinamento. Não existe isso. Somos guiados o tempo todo. Somos amparados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas reconhecemos isso? Não reconhecemos. Por não reconhecer, é que vem a sensação de abandono. É que vem um sentimento torturante e tortuoso de que você está sozinho. Você está em solidão. Como você está em solidão se seu pensamento está eternamente, na encarnação toda, eternamente interligado com algum outro espírito que pode chamar anjo da guarda, espírito protetor. Ele está o tempo todo vibrando e enviando pensamentos. Perdoa, seja mais grato, seja mais humilde, seja mais bondoso, o tempo todo vibrando isso. Admire mais todos os fundamentos do reino mineral. Admire e reconheça a grandeza e a maravilha do reino vegetal. Observe as estrelas. Se não fosse para você observar, se não tivesse o que aprender com relação a isso, você não tinha capacidade de enxergar estrela tão distante. Mas por algum motivo Deus quis que você pudesse enxergar. Então aprenda e perceba a grandiosidade de tudo. Porque tudo que está à nossa volta está nos educando continuamente, inclusive a ausência de terceiros. Quando estamos no alto mar da vida material, que achamos que estamos sozinhos, não estamos sozinhos.
Não existe estar sozinho. O nosso pensamento está interligado. Ah, mas eu sinto a falta da companhia de alguém. Ah, mas eu sinto... Sim, José, normal. eu sinto muita falta dos meus filhos. Totalmente natural. Totalmente natural. Mas é você... horrível, eu acho que é isso que me dá ansiedade, que eu estou ficando ruim, eu acho que é a falta deles. E então, agora mas... só tá eu e meu marido em casa. Então, mas você sabe... Então, mas você sabe que quando você desencarnar, a distância, você vai achar que a distância é ainda maior, né? Você compreende isso? Pois é, tudo tá me botando doente, eu tô ficando de cama, sem mentira nenhuma. Não, mas... Eu tô tomando remédio. Não, suspende esses remédios tudo e passa a ser grata minuto a minuto. Quando você for tomar banho, olha a água escorrendo pela sua mão e fala assim, nossa, que maravilha. Essa é a água, é o exemplo, é o símbolo perfeito da nossa união com Deus. A água está nos céus, nas nuvens, né? Quando cai a chuva, está nos céus, está nos mares, e nosso corpo tem 60% de água. Deus é o exemplo perfeito de como estamos interligados a Deus, como estamos interligados a tudo. E estamos interconectados. Marquei até um psiquiatra marcado. Então, mas você tem que buscar esses valores que você já possui no seu mundo íntimo. Você já possui esses valores. Não vai vir de terceiros, não. Esses valores já estão em você. Você recebeu ajuda o tempo inteiro. Na sua encarnação inteira, centenas de espíritos desencarnados te ajudaram, te ampararam para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu progresso. Aí no momento que você está sem alguém fisicamente visível, você vai entrar em desespero? Vai entrar em agonia? Vai entrar em aflição? Ué, e você sabe, na pior situação, você sabe que o seu pensamento está interligado a todas essas pessoas que nós chamamos de amores. Então o seu pensamento vai ser fonte de âncora ou de remo, de propulsão, para alavancar o progresso seu e de todos. Né? Tudo que você pensa, tudo que você sente, você está arremessando para todos os lados. Inclusive arremessando para aquelas pessoas dos quais você sente falta. Você sente falta, prefere sentir falta com mais carinho, mais fraternidade, ou sentir falta num processo de sentimento de cobrança? Porque a vida vai nos constranger a esses momentos de ausência dessas pessoas. Então, ele continua aqui, ó. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, assim, se te vês, se você está se vendo, se observando, presentemente, ou seja, nesse momento presente, sem laços domésticos, não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém, a pessoa está sozinha dentro de casa. Tem pessoas que ficam, às vezes, semanas sem falar com ninguém, porque realmente não tem com quem falar. E vai na rua, não fala com ninguém. Sem amigos. Certos na passagem transitória do planeta, sem amigos certos, ou seja, são só colegas, pessoa que você fala só bom dia e boa tarde, na passagem transitória do planeta, porque é transitório, vai acabar para todo mundo, sem exceção. É que Jesus te enviou a pleno mar da experiência. Você está em alto mar agora. Então, não fica tentando desligar a sinapse da sua tela mental, do seu potencial mental, para não sentir nada. Não tenta fazer isso, não. Tenta sentir tudo. Todos os perigos, os anseios, os riscos de estar em alto mar. Por quê? A fim de provares tuas conquistas em supremas lições. É uma prova. É uma prova. Eu quero, quando eu estiver sozinho, eu consigo germinar paz? Eu consigo germinar a harmonia? Ou eu só enxergo harmonia e paz quando são circundados por terceiros? Pessoas com muito recurso financeiro podem contratar uma equipe de festa todo dia. Dar uma festa todo dia. Todo mundo alegria, você quer, comendo, bebendo, sorrindo. Uma alegria artificial. Uma companhia artificial. É isso que ele está se referindo. Mas sempre vão surgir situações onde vamos estar sozinhos. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso até a beira da porta do túmulo. Mas quando chega na passagem do túmulo, aqueles minutos derradeiros, ninguém vai com você. Você vai sozinho. Ninguém vai com você. Você vai isoladamente.
Mas eu vou despertar do outro lado. Você vai despertar do outro lado e vai perceber diversas pessoas te ajudando, te amparando. Mas você não esteve sozinho em nenhum segundo. Não é porque vamos supor que você está em alto mar com um barquinho e tem um navio gigante perto de você, invisível. Então, se você tivesse a consciência que tem um navio do lado, você estaria mais calmo. Mas como você não tem essa consciência, você está mais desesperado. Mas então seu desespero é em função do que você vê, não do que você sente. Então, o que essa experiência nos ensina? Esse é que é o problema. O que a gente quer provar quando a gente está num momento de solidão, sem os amores do lado, sem ninguém do lado? Que as tuas conquistas, que o que você já conquistou em supremas lições, durante o processo da encarnação e durante o processo de diversas encarnações, são suficientemente capazes de te sustentar. Você sabe conseguir conciliar as vibrações que estão no seu mundo íntimo com as vibrações do Pai. Todos nós sabemos um pouquinho disso e temos que pôr em prática. Então, quando você faz prece em casa, esteja com diversas pessoas em casa ou não, você faz prece sozinho. Você pode fazer prece sozinho, como não? Quem não faz prece sozinho? Todos fazem prece sozinho. De repente você vai almoçar sozinho, tendo muita gente em casa ou não. Todo mundo almoçou, você almoçou por último. Aí tu não vai fazer prece porque você está sozinho? Não, você vai agradecer por todos os micro-organismos, bactérias e bacilos que vivem no seu corpo, que te ajudam a fazer a digestão. Quem seria eu sem esses micro-organismos? Porque a vida nos ensina humildade o tempo inteiro. Então ele quer perguntar o seguinte: quando chegar nesse final derradeiro, você tem certeza que você consegue provar o que você conquistou a vida inteira? É isso. E vamos deixar o corpo físico. Vamos perder essa identidade, esse corpo físico. E quando perder a identidade do corpo físico, vamos ter a calma e a paciência de lidar com as sensações que vão ocorrer no nosso mundo íntimo? Então temos que entender isso. Estamos dependentes, somos quase que viciados em só fica alegre se tem alguém alegre do lado. Só fica contente e otimista se aparece alguém contente e otimista do nosso lado. Mas vão surgir situações que Deus vai chegar ao seguinte, vai falar o seguinte pra gente: ei, você já teve bastante contato com diversas pessoas, com diversas, fisicamente falando, diversas pessoas já falaram ao seu ouvido: seja feliz, mantenha o coração sempre otimista, mantenha a alma sempre alegre, agradecido de tudo, seja sempre com a sensação de jovialidade, na certeza que todos, sem exceção, são amparados o tempo inteiro. Então você já adquiriu todas essas experiências com diversas pessoas. Vai chegar um momento em que você vai estar sozinho com as lembranças desse desenvolvimento, a essas conquistas que ele está falando. Todo mundo conquistou isso no mundo íntimo. Só que parece que a gente não quer gastar. Eu não vou gastar isso porque isso é tão precioso para mim, eu vou deixar numa gavetinha do meu mundo íntimo, não vou gastar, né? Só que nós somos compelidos, consternados e obrigados pelo Pai a gastar sim. Agora está na hora. Recebeu, está na hora de devolver. Devolver como? Irradiando o seu mundo interior com vibrações de otimismo, de alegria, de esperança, de paz. Conseguir paz não é tão difícil. A coisa mais difícil é conseguir harmonia. Se harmonizar com tudo que está à nossa volta. Se harmonizar, inclusive, com as leis do Pai. E com o processo de se desenvolver com o Pai. Porque nós somos filhos rebeldes. Tudo pra gente é rebeldia. Fiquei sozinho. Pô, Deus, como é que você fez isso comigo e me deixou sozinho? Eu tinha que estar, na verdade, acompanhado o tempo todo. Como assim você me deixou sozinho? A gente fica questionando Deus como se Deus fosse um capacho. Como se Deus fosse empregado e nós somos o patrão. Mas nós somos servos. Por que nós somos servos? Porque a gente não entende ainda o processo de educação que nós temos que passar. A gente não entende, essa é a verdade. Mas independentemente de a gente entender ou não, Deus nos envia os processos de provas. Aqui, ó. Nós queremos nos provar.
Imagina se a gente desencarna e a gente não passou nada. Você ia desencarnar e falar assim, poxa, eu não tive uma perna cortada. Um câncer não devorou metade do meu corpo. Pô, nada me provou em nada? Não vai acontecer nada aqui comigo? Porque tem pessoas que desencarnam dormindo, não aconteceu nada com ele. Cercado por familiares o tempo todo. Mas às vezes é uma encarnação preparatória. É isso que a gente esquece. Por vezes é uma encarnação preparatória. E vão surgir situações. Estaremos sozinhos. Sozinhos do ponto de vista físico. Físico. Mas não estamos sozinhos nunca. Nem para a preparação da encarnação, nem de aprender a ler e escrever. Porque a gente cismou que aprendemos a ler e escrever com a professora. Né? Porque a gente é muito orgulhoso, a gente não tem condição de perceber. E isso, no livro, o ESD, estudamos isso no ESD na parte do espírito protetor, né? Que nos guia a encarnação. As coisas mais simples do dia a dia que aprendemos, que achamos que aprendemos com todo mundo à nossa volta. Somos ensinados fora do corpo físico. Somos treinados, capacitados fora do corpo físico. Como é que você vai sair de um idioma que você não fala nada? Aí de repente só fica uma horinha ou outra em contato com alguém e você acha que aprendeu o idioma com essa pessoa? A matemática é perversa porque ela escancara pra gente. A semana possui 168 horas. Você acha mesmo que você aprende um idioma conversando com alguém 1, 2 horas por semana? Ou que seja 1 hora por semana por 7 horas. Né? De 168 horas, você só esteve em contato com alguém, falando com alguém. Vamos lá, 14 horas. 2 horas por dia. 168 para 14. Você acha mesmo que você aprende a falar um idioma e escrever só porque teve contato com alguém por 14 horas? Eu estou falando professores e pais e mãe. Porque a maioria do pai e mãe tá em outro lugar, tá trabalhando, tá ocupado. Olhar a televisão, você só fica vendo cores. A criança não percebe, não entende o idioma. Ela não está aprendendo quando está assistindo. Mas não tem jeito, né? O nível de materialismo que a gente está tão grande que venderam pra gente a ideia, e isso todos os pedagogos vão defender, que quem ensinou a criança a ler e escrever foi o encarnado. Como se não tivesse pedagogo desencarnado. Existem planetas que se dedicam a estudar música. Planetas que se dedicam a estudar música. Então, existem planetas que se dedicam a certas atividades. E a gente fica com essa soberba de achar que, não, me dá um resuminho aí que eu aprendo rapidinho. Você não aprende, não é verdade. Fora do corpo físico, pessoas incansáveis, espíritos incansáveis nos amparam e nos guiam. Então sejamos baixamos um pouquinho a bola, sejamos um pouquinho mais humildes. Agradecemos, temos que agradecer mais, ser mais grato por tudo. O nosso nível de ingratidão cria doenças na nossa alma, cria problemas graves na nossa alma. Problemas que nós criamos e gostamos do problema. Porque é muito mais gostoso viver o materialismo. Porque tudo que você fez na sua vida foi você que fez. Tudo que você conquistou foi você que conquistou. Você não vai ter que chegar e agradecer alguém. Você vai ter que chegar e falar o seguinte: não, na verdade eu falo esse idioma graças a Beltrano, Fulano, Ciclano, que me treinaram fora do corpo físico. Não se enganem, treinaram. Esse é o problema. Então, precisamos desenvolver essas habilidades, especialmente atreladas à humildade. Temos que ser mais humildes e vibrar e agradecer cada segundo que estamos respirando aqui, que estamos podendo vivenciar o dia a dia, que estamos podendo lavar um copo, que estamos podendo lavar um prato, que estamos podendo manifestar um pensamento positivo irradiando pelo mecanismo através do corpo físico. Daqui a pouco vamos ter que entregar esse uniforme de trabalho. Tá aqui o uniforme. Muito grato pelo uniforme. Foi maravilhosa a jornada. Então temos que desenvolver esses potenciais. Senão, toda vez que a gente vai chegar no mar alto, e vai chegar ao mar alto, é inevitável. Não podemos ficar passeando no mundo só de bordinha e de mão dada com as pessoas. Vamos viver o mar alto. E vamos viver em diversas formas diferentes. Cada um vai viver de uma forma diferente. Porque o mundo íntimo de cada um é diferente. O que cada um conquistou na vida é diferente. Ou a pessoa tem consciência que ela está construindo valores imortais para a vida imortal, ou então ferrou.
A pessoa acha que tudo é vazio, que a vida é vazia. Nossa, olha só o que está acontecendo com o Brasil. Ninguém está vendo, não. A gente fica questionando Deus. Não, pô. Jesus está dormindo. Não está se preocupando com o coração do mundo para o evangelho. A gente mal consegue aprender um idioma. A gente quer questionar Jesus. Chega a ser patético. Mas é o nosso mundo íntimo. A gente tem que... Conhece-te a ti mesmo. Quer descobrir a solução de todos os seus problemas? Olha para dentro de você. Caraca, não é que eu sou orgulhoso para danar? Caramba, não é que minha vaidade é um absurdo de gigante? Caramba, não é que eu não sou grato por coisa nenhuma? Nem pelo chão que eu piso, muito menos pelo ar que eu respiro? Então a gente tem que mudar a nossa forma de sentir a vida, porque o convite do Cristo é esse. E vamos ser provados, é para isso que a gente veio para a Terra, chamado planeta de provas e expiações. A gente quer ser provado. Expiação por expiação, você ter uma dor, tropeçar, quebrar uma perna, quebrar um braço, acordar com dor na coluna, isso não faz você progredir. Não faz você progredir. Se você ficar com sentimento de revolta, de angústia e de mágoa, não faz você progredir. O que faz é você aceitar. E acima de tudo, a provação. A prova, né? Sermos provados, testados. Você é paciente? Vamos ver se é paciente mesmo. Você sabe se portar mesmo na ausência de todos? Vamos ver, vou deixar você sozinho, vamos ver. Quantos segundos você aguenta ficar sozinho? Porque é isso, é para isso que nós viemos aqui. Essa página é bem pra gente, Toseli, que está envelhecendo. Mas todos nós estamos envelhecendo, inevitavelmente. Eu posso desencarnar amanhã. Você pode comentar que, por exemplo, você está envelhecendo, mas pode ser que você tenha mais 20, 30 anos no corpo físico. Pode ser que eu tenha que partir amanhã, e aí? Né? Nós precisamos nos desprender. O tempo não quer dizer nada. A velhice não quer dizer nada. Né? E precisamos nos desprender, desse desprendimento mesmo. Com certeza. Porque o Maralto vem para todo mundo. Vem para todo mundo. É belíssimo, você foi perfeito. Então, vamos fazer a nossa prece. Eu mesmo vou até fazer a prece. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todo esse conhecimento, todo esse entendimento, Senhor, das nossas vidas, que possamos nos aceitar, Senhor, as leis divinas, as leis de Deus, saber que é tudo muito passageiro, que mar alto vem, mas um mar também com ondas baixas, também passamos, Senhor, por elas. Então agradecemos por todo esse amparo e pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada, Senhor. Eu vou abrir outra sala aqui e a gente tem que aprender fazer com que tudo passe e confiar sempre em Deus e desprender. Aí nós vamos continuar nesse parágrafo, nós estamos falando sobre influência moral do médium nas comunicações mediúnicas. Vamos lá. Então, pode continuar aqui no APAR ou você quer que volte um pouquinho? Pode continuar, né? Não, pode continuar, porque está todo mundo aqui já então, tá legal. Acompanhou. Então vamos lá. A par do ensino geral sobre este assunto, é importante ressaltar o trabalho específico de socorro aos espíritos sofredores, no exercício do qual médiuns prestimosos doam os seus recursos mediúnicos em auxílio de espíritos em nível evolutivo inferior ao seu. Não se trata aí do intercâmbio com espíritos simpáticos ao médium, mas de tarefa de sacrifício por amor, supervisionada pelos orientadores espirituais. Então, aqui ele já está falando especificamente da reunião, por exemplo, de desobsessão. Esse é um exemplo clássico. Não que a reunião mediúnica tradicional não possa ter um apelo e um apego, e às vezes até uma característica mais voltada para como desobsessão. Pode ocorrer. E até natural que ocorra devido às necessidades que existem inúmeras.
Continuando. O espírito André Luiz fornece muitos exemplos sobre a influência moral dos médiuns no exercício da mediunidade. Então, só para recapitular um pouquinho lá em cima. O médium pode ser um assassino, um pedófilo, qualquer coisa maluca aí da Terra. Deus fornece os mecanismos para que esse equivocado ou adoentado moralmente possa continuar agindo no bem. Ok? Só para fazer uma parêntese aqui, para a gente lembrar um pouquinho lá em cima. Não tem ligação nenhuma. Nossa, fulano é um médium curador. Nossa, ele é um enviado de Deus. Não é tipo a cultura do feudalismo. Cultura feudal. O rei e a rainha eram enviados de Deus. Não, não existe isso. Mediunidade e assistência do Cristo não funciona assim. Ela é comum a todos, sem exceção. Então, o Espírito André Luiz fornece muitos exemplos sobre a influência moral dos médiuns. Claro que a qualidade final da mediunidade vai depender da moral do médium no exercício da mediunidade. Pode-se, no entanto, destacar os casos das médiuns Eugênia e Celina, narrados no livro Nos Domínios da Mediunidade. Diz-no o mencionado autor espiritual, reproduzindo palavras do mentor Aulus acerca de determinada tarefa de Eugênia. Então, agora recortando um trechinho Nos Domínios da Mediunidade. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes. Agora está falando esse Aulus comentando em um determinado momento da tarefa dessa Eugênia, dessa médium Eugênia. Embora senhoreando as forças de Eugênia, ou seja, dando ali um amparo ali para as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado. Ou seja, aquele que está se comunicando está sendo controlado por terceiros, né, na comunicação. Por ela, no caso aqui por ela mesmo, desculpa, eu vou reler. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede, ou seja, quem está governando ali as funções na médium, psiquicamente, né, psicofonia, está sendo transmitido uma relação psíquica, uma relação mental. O hóspede enfermo, aquele espírito comunicante do nosso plano, do plano espiritual, permanece controlado por ela, pela própria médium, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Ok? Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Aqui eu só queria fazer um parêntese muito importante, que eu acho que a maioria dos médiuns psicofônicos não tem essa consciência e outros percebem isso. Existem irmãos desencarnados que estão no nível de negação, angústia, ódio, revolta, não quer sentir nada, né? Se aqui a gente na Terra, aqui no corpo físico, a gente não quer sentir nenhum tipo de dor, a gente não quer sentir nenhum tipo de incômodo, isso não muda quando a gente sai do corpo físico. Porque esse desejo central é do espírito, é da alma. Então, por vezes, aquele irmão desencarnado, ele não está com a capacidade de enxergar. A condição dele anímica, não está podendo enxergar, ele não consegue, ele não sabe o que é mais ouvir. Ele não sabe, por vezes, ter um mínimo de equilíbrio para raciocinar. Então, por intermédio das energias da médium, reanima tudo isso do espírito comunicante. Ele passa a voltar... Em Fátima, você pode fechar seu microfone um instantinho, Fátima? Fátima? Obrigado. Então,
só esse contato com a médium meio que reorienta, reequilibra esses princípios básicos da alma, que às vezes aquela mesma pessoa está tentando desconstruir. Então, por exemplo, espíritos que tentaram cometer suicídio e descobre que não desencarnaram, ele pode ficar com aquele pensamento mental que ele quer se desconstruir. Eu quero que Deus me desconstrua. Eu não acho que eu mereço mais viver, eu quero que Deus me desconstrua. Não existe isso, não existe como se desconstruir. Não tem como. Não tem como se desconstruir. Ah, mas eu não quero lidar com a minha realidade, com a minha consciência culpada. Não tem problema, a consciência culpada é controlada, amparada e socorrida. Aceita, baixa a cabeça, reconhece que errou, se arrependa realmente, profundamente e peça ajuda para reparar as bobagens que você fez. Mas não tem como deixar de existir, por exemplo. Mas espíritos tentam. Então existem espíritos desencarnados, obstinados, e percebem o fenômeno da plasticidade do perispírito, tentam, de todas as forças da sua alma, deixar de ter raciocínio, deixar de ouvir, deixar de enxergar. Ah, eu quero virar uma pedra. O espírito pode tentar virar uma pedra. Não tem nada proibindo dele tentar fazer isso, não. Ele pode tentar, ele pode conseguir alguns aspectos genuinamente importantes com relação a isso. Só que aí vem um grupamento, cata ele onde ele estiver. Não, agora você vai se ligar a médium, conecta tudo. Ele não percebe que está sendo conectado. Ele não tem essa consciência. Não sabe como chegou naquele local. É teletransportado para aquela região. E já se vê automaticamente interligado à médium. Claro que esse processo ocorre lentamente. Muitas noites demandam o processo de aproximação do desencarnado com a médium. É um processo homeopático, embora a médium não perceba que ocorreu isso com vários momentos e várias noites. Mas o processo dessa proximidade, a energia da médium, né, por intermédio das energias dela, da médium Eugênia, que comanda firme as rédeas da própria vontade. A vontade dela está educando o outro. É como se fosse uma criancinha pequenininha, que está se revoltada, se debatendo, não querendo tomar o remédio. Aí você fala, você vai tomar o remédio. Porque vai ser mais importante para você. Você não abandona uma criancinha pequenininha que diz que não quer tomar remédio e você larga ela para lá. Você não faz isso. Ah, né? Deixa a vontade dela. Ela é que sabe, né? Deus está olhando por ela. Não, você pega a criança, você bota entre as pernas, você trava os braços e fala, pode dar injeção. Se ela reclamar, dá 2. Ué, então com uma criança você é cheio de vontade, com o desencarnado, está na mão de Deus? Não é assim que deve ser a atitude mental do espírito que está ocorrendo o processo de psicofonia. Que seja feita a vontade de Deus, mas fique tranquila, ela vai ser feita. Ela deve ser feita. E eu estou aqui para auxiliar para que a vontade de Deus seja executada. Então a Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente. Então, ele está ali revoltado, querendo xingar, querendo gritar, querendo bater, querendo socar. De certa forma, a enfermeira vai compreendendo, mas vai controlando. Existe um campo de ação restrito. E cada vez mais restrito se torna esse processo cada vez que a médium é mais consciente da sua energia pessoal, dos seus potenciais pessoais em amparar esse doente. Porque é um doente. Todos nós somos doentes. Então, esse capricho... Oi? Por isso que é importante a evangelização. Uma fala sua aí que me deixou assim... foi muito importante essa questão de... nós mesmo vamos desencarnar, se não estivermos evangelizados, que já nos esforçamos, ainda não somos, será bem assim, né? Um espírito desequilibrado, né? Com toda essa rebeldia, né? Sim, precisamos desenvolver esses valores, os valores da alma. Ninguém fará por nós. Ninguém. Ah, um dia eu tô triste. Ué, por que você está triste? Tudo que está à sua volta está te servindo, está te amparando, está te ajudando, está te socorrendo. Até os mais mínimos detalhes.
Como é que... Entendeu? A gente precisa desenvolver a percepção da verdade. A verdade é essa. Somos amparados minuto a minuto. Então, aí ele continua, ó. Esse capricho, porém, deve ser limitado. Olha só. Todos os médios psicofônicos precisam ter essa consciência. Ah, ele está zangado. Eu vou mergulhar na zangação dele e vou corroborar nessa zangação. Vou dar essa liberdade para ele. Não, calma. É igual uma criancinha pequenininha. É uma criança que está com problema. Por que eu estou falando criança? Porque nós lidamos com adultos, nós somos um pouquinho meio que maldosos. A gente não olha para um adulto como uma criança. A gente não olha um adulto como um enfermo. Né? Se alguém está numa discussão brigando com dois adultos e o cara fala, cara, eu sou câncer terminal, eu só tenho mais 2 semanas de vida, você começa a tratar a pessoa diferente. Ué, então se você não soubesse que o cara era câncer terminal, você continuaria falando mal com a pessoa? Então a notícia que muda, não aquele outro ser ter valor, né? por ser uma parte da criação divina, uma parte valiosa. Então a gente precisa mudar a nossa forma de interagir uns com os outros. Então ele comenta, esse capricho, porém, deve ser limitado. Por quê? Consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Em qualquer inconveniência. Então, diversas pessoas chegam assim na mesa mediúnica. Vou dar um exemplo físico. A pessoa pensa assim, Senhor Jesus, seja feita a sua vontade. Aí se joga na cadeira e fala, faça-se a sua vontade. Não é isso que a psicofonia pede do médium. Se fosse isso, era fácil. É só depositar um monte de média ali dentro, tá tudo resolvido, tudo independe da vontade, independe da participação do médium. Não é verdade. A mediunidade depende exclusivamente do campo mental do médium, da atividade mental do médium, de ele observar cada um que vai se comunicar como uma pessoa que está com problema mental, está com uma doença. Ah, mas ele quer fazer o mal, ele gosta de fazer o mal. Sim, o sentimento dele está adoecido. O mal é um vírus, ele está adoecido. Mas ele não é assim. Esse espírito não é assim. Ele está assim. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Por exemplo, diversas pessoas chegam às vezes no hospital, vê uma pessoa amarrada numa cama. Uma vez eu estava no hospital e aí chegou um cara querendo bater nos outros. Que isso? Desamarra o cara que não sei o que. E começou a brigar. Foi um monte de gente segurar ele. Falei, que isso? O que você entende daqui? O que você entende de tratamento? De repente o próprio irmão está se automutilando, se automachucando. Você compreende de tratamento para poder questionar? Não, mas eu achei que era errado. Ué, aí só porque você acha que é errado, você acha que você tem como criar uma alternativa melhor? Senta aí e aprende, cara. Fica aí, ó. Não fica só questionando, não. Senta e aprende. E tenta observar como funciona o tratamento. Então, da mesma forma, ocorre com o tratamento espiritual. Vão chegar pessoas com a alma adoecida. É claro que vai chegar adoecida. Para isso que Jesus falou, né? Que ele veio para os doentes, não para os sãos. Aquela pessoa que já se sente feliz, realizada, fazendo tudo do bom e do melhor, ela não está buscando se desenvolver moralmente. Ela já está feliz com o nível moral que ela está. Então, ela tem que chegar num ponto de infelicidade moral para buscar desenvolvimento moral. É assim em todos os setores do ser humano. Todas as nossas atividades são regidas dessa maneira. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não adianta, por mais que você esteja emprestando aspectos da sua percepção física, né? A sua ligação com o seu corpo físico. Olha, agora você vai sentir o tato, agora você vai sentir cheiro, você vai respirar, até o ato da respiração é diferente, né? Quando o médico começa a respirar ofegante, ele não estava ofegante antes, começa a respirar ofegante, há muito tempo aquele espírito desencarnado não sabe o que é ingerir oxigênio, ele não sabe o que é respirar, ele não sabe o que é hiperventilar o corpo físico, ter excesso de oxigênio no corpo físico, ele não sabe o que é isso.
Ele está muito tempo distante de um corpo físico. Então não é por isso que foi emprestada que o médium não se reserva o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Ah, mas ele quer muito pegar um lápis e furar no olho de alguém ali. Ah, o médium vai pegar um lápis e furar o olho de alguém? Claro que é por isso que não deixa lápis, né, em cima da mesa, porque vai que o médico consiga executar, entendeu? Mas acontece, surge aquelas reações, chega alguém ali que é inimigo de alguém, né, de muitas encarnações, e os dois vão se matando, um matando o outro há, sei lá, 12 encarnações. Ele quer matar de volta, ué. Ele quer ficar com a última vez dele por cima. É a lógica da barbaridade do campo emocional adoecido. Então ele continua. Então temos que entender isso. O médium tem o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Mas é uma correção não com zangação, né? Não com briga. É aquela correção amorosa, como se fosse um filho querido e amado, ou uma filha querida e amada. Você vai corrigir com todo amor e carinho. Não, isso é feio, não bata na mesa. Não, que isso, não fique assim. O seu campo mental é seu e o dele é dele. É claro que no processo de comunicação psicofônico, por vezes o turbilhão de informações e sensações é tão grande que o médium não percebe, mas inicialmente ele não pode ter aquela coisa de seja feita a sua vontade, eu estou aqui me prostrando de joelho para te servir. Ninguém serve ninguém de joelho. Isso é uma psicopatia da sociedade. Ninguém serve ninguém de joelho. Você serve trabalhando em pé, executando tarefas. Então, pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras da formação. O médium tem essa capacidade. Ele consegue perceber o que o irmão vai querer falar, que tipo de agressividade que vai querer, pela sensação que ele vai tendo, porque ele começa a achar que a sensação é dele, que a agressividade é dele, mas não é dele, é de quem vai se comunicar. Apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Ele está mostrando a imposição, como é mais forte a vontade de quem está se comunicando, né? É igual numa discussão, né? Diversas pessoas ganham discussão no grito. O processo de comunicação mental não muda isso. Então, existem espíritos encarnados que estão gritando. Ele acha que tem que ser convencido gritando. E ele vai impor a vontade dele assim. Aí continua. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões. Então o médium pode fiscalizar e acaba frustrando o quê? Esses propósitos e expressões que ele quer executar. Porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra. Pelas duas situações. Pela condição inferior naquele estado, naquele segundo, e igualmente pelo sofrimento em que se encontra. Então, se alguém se encontra lá com um movimento, uma sensação de ódio danado, um estado totalmente deplorável de querer destruir a tudo a ferro e fogo, é óbvio que ele está numa condição inferior ao seu equilíbrio no começo da reunião. Você não estava com essa sensação de perturbação, talvez alguns minutos antes ou horas antes. Então você tem que se apegar àqueles minutos antes. Peraí, eu não estou assim, eu não sou assim, né? E a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Ou seja, o médium não deve corroborar, né? Por isso que eu acho tão legal quando as pessoas assistem novela, filme, aí fala assim, vê aquela cena e fala: nossa, se fizesse isso comigo, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Mas o processo de comunicação mediúnico, por vezes, você percebe o que aconteceu com aquele irmão. Por vezes, alguns flashes, você percebe com que tipo de sofrimento ele experienciou, porque ele está prisioneiro àquela situação. E o médium não pode embarcar naquele sentimento e pensamento: se fizesse isso comigo, eu também estaria revoltado, eu também ia cuspir fogo, eu ia querer cortar e fatiar a pessoa em 30 mil fatias. Não pode.
Porque ele deixa bem claro, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Né? Igual você querer separar uma briga botando mais motivo para brigar, não faz sentido. Então o médium não deve se arremessar nesses pensamentos. Por isso que é muito bom. Você vê uma cena que você acha impraticável, que você vai odiar a pessoa. Aí você vai e alimenta o sentimento de perdão. Talvez esse século esteja sendo um século muito bom para preparar médiums. Porque você vai ver filme, você vai ver notícias de morte, de assassinato, de estupro, de coisas horríveis. Ué, mas o estuprador desencarna. O estuprador se comunica. Aí o que você fala? Não, se comunicar eu vou odiar ele. Também quero destruir ele. Mas às vezes a pessoa que está no grupo ali é um assassino. Foi um assassino no passado. Foi um estuprador, um vilão, uma desgraça qualquer. Aí você vai levantar e vai odiar ele também? Então é isso que ele está falando. Não mergulhe. Não deve arremessar-se. Não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Você quer ser útil àquele irmão que está prisioneiro àqueles sentimentos. Ninguém está falando aqui ainda do nível de dificuldade que isso é. Né? Ninguém está comentando isso. Está comentando o que esse irmão Aulus está falando dessa médium. Né? Comentando sobre isso. Aí ele continua, Aulus continua. O espírito em turvação é um alienado mental. Em turvação está tudo turvo. Todos os sentidos dele estão turvos. Pessoas que são caras ao coração dele gostaria de abraçá-lo, gostaria de voltar a ter notícias dele, mas ele está totalmente, ele nem sequer consegue lembrar de uma filha amada. Às vezes esquece da própria mãe. Acha que nasceu de chocadeira, sei lá. Esquece, apaga, porque fica tudo turvo. O espírito em turvação, ele está prisioneiro daquela cena do assassinato. Ele foi assassinado, ele quer revanche. Como assim? Eu cansava de assassinar os outros, agora eu que sou assassinado, ele quer assassinar. É um alienado mental. Por que alienado mental? Porque ele criou uma cela mental. Ele está prisioneiro àquele fato, àquela imagem, àquela dor. Então ele consegue até reviver a mesma dor. Ele sente a espada dentro dele. E não tem nada dentro dele. Aquele tempo passou. Mas a memória que ele fica presa é tão vívida que parece estar acontecendo naquela hora. Requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se o socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Então, olha a importância do médium ter essa consciência desse amparo, desse serviço. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, né, que se compromete, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação, apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, esse irmão Aulus, ele é forte em relação a isso, tem uma palavra forte e pesada. O médium precisa compreender que está dando uma assistência. Você tem que olhar aquele espírito se comunicando como uma criancinha, porque na verdade às vezes o comportamento é de criança. Ele não quer saber de justiça, de amor, de nada disso. Ele quer bater de volta. Ah, bater em mim, eu quero bater de volta. Um pensamento infantil. Ele está prisioneiro daquela sensação. Então ele deixa bem claro. É a função do médium deixar manifestar livre, né? Livre manifestação. Até um certo ponto, senão vira bagunça. Em que essas manifestações não colidam com a harmonia necessária. Mas senão não tem jeito. Vamos supor que o desencarnado não quer deixar ninguém falar. Não quer deixar o coordenador falar. Ele pode começar a gritar, fica gritando durante 20 minutos e não deixar ninguém falar. Então o médium tem que ajudar mentalmente. Ele tem que participar da comunicação mental. Como fosse uma criancinha gritando no meio do supermercado. Você chega, não, meu filho, não pode. Não, acabou, chega de pirraça.
Acabou a pirraça. Não pode mais pirraça. Acabou. Chega. Tem que ser um pouquinho duro nesse sentido. Ah, mas essa dureza eu vou tratar como sem amor. Não, não vai não. Você vai tratar no nível de amor que você tem com relação à maternidade, à paternidade. Você deixaria seu filho gritando, destruindo o supermercado? Então, se você quiser começar a riscar fósforo, tacar fogo na casa, matar todo mundo dentro de casa, matar todo mundo na rua, você deixa? Não, você faz o seguinte, você dá um maçarico. Olha que toma um maçarico, você vai ser mais eficiente. Não vai riscando fósforo de um em um, não. Toma um maçarico, é muito melhor. Você não vai fazer isso. Você não vai deixar uma criança cometer esses equívocos bizarros. Ué, então por que vai deixar alguém se comunicando cometer equívocos bizarros com a sua instrumentalidade? Então você tem que entender que você está ali auxiliando alguém que está numa condição infantil. Ele é totalmente infantil, tendo reações infantis. Ele não aceita sofrer nada. Ele não aceita passar por dificuldade. Não, como assim não aceita? Todos, sem exceção, vão passar por provas e expiações. O nome do planeta se chama provas e expiações. Ah, mas eu não quero expiar nada. Então, tudo bem, meu amigo, mas você tem que passar dessa série. Igual alguém chega e fala, não quero mais fazer exercício de química, porque eu vou ser jornalista. Tá, então passa de série. Você passa, nunca mais vai ver química, fica à vontade. Você vai ser jornalista, não tem problema nenhum. Mas você tem que passar de sério, ué. Então tudo na Terra, você é compelido a certas etapas. E quando vai ter comunicação mediúnica, ele não quer aceitar nada, não é assim que funciona. O médium tem que ter essa consciência, que ele está deixando a livre manifestação, mas ele tem que zelar pela harmonia do conjunto, igualmente com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, por vezes, o irmão desencarnado quer xingar um monte de palavrão, porque ele sabe que quando fala um palavrão, mexe com o mundo íntimo de terceiros. Por vezes são criancinhas espertas, criancinhas malandras. Não tem criancinha totalmente inocente do outro lado, não. Então, por vezes, ele quer causar algazarra. E ele vai tentar. Ele vai tentar. E, por vezes, a espiritualidade deixa para ele gastar bastante energia. Gasta, minha filha. Gasta bastante energia. Sabe para quê? Porque depois você vai ser mais dócil ao receber o convite compulsório de deitar numa caminha e receber um tratamento mental, psíquico necessário para restabelecer o seu equilíbrio. A pessoa está num momento totalmente desequilibrado, totalmente alienado. Como já comentamos várias vezes, comunicação mediúnica é um tratamento de um manicômio. Chegam pessoas enlouquecidas, totalmente enlouquecidas, e por vezes a pessoa realmente esteve no manicômio na Terra. E aí? Mas tem um momento de despertar, ele teve um tratamento mais profundo. Ele não é aquilo ali, ele não é aquele momento. Nenhum espírito é aquele momento. É igual cada um de nós. Cada um de nós já tivemos aqui na Terra momentos de estivemos chateados, zangados, furiosos. E esse momento passou. Aquele momento não te define quem você é. Ele define como você estava. Ele definiu aquele segundo, aquele minuto, mas aquilo passou. Você não é, em absoluto, aquela situação. Então o mesmo acontece com quem está chegando na mesa mediúnica. Aquele irmão não é assim. Ele está temporariamente assim. E por vezes aquele tempo se replica e se perpetua porque ele está prisioneiro àquelas sensações, àquela situação, aquilo que aconteceu. E não se enganem, a maioria dos encarnados tem esse hábito. Olha, eu tenho que fazer uma prova daqui a 4 dias. A pessoa começa a passar mal 4 dias antes. Eu acho impressionante isso. Impressionante. Eu consigo ficar 10 minutos antes de fazer a prova sem nem me preocupar. Porque vai que eu desencarno exatamente no minuto da prova. Na hora que eu começar a escrever, fui. Né? Tomei um tiro de uma bala perdida. Ou sei lá, caiu um meteoro em cima da escola. Explodiu um vulcão, morreu todo mundo. Eu vou ficar preocupado com a prova? Não tem por que me preocupar. O que eu sei, sei. Se tem uma pergunta que eu não sei, eu não vou responder. A prova não define quem eu sou, mas define a minha capacidade de estar calmo para lidar com a situação. Então, esses irmãos estão como nós no dia a dia, mas com relação a sentimentos e situações profundas, problemas profundos, provas profundas, que o irmão fracassou,
que o outro também fracassou. Mas são provas que não definem quem você é, definem o que você ignorou. O problema é que a gente nunca estuda e nunca compreende o que nós ignoramos. Então, se a pessoa ignorou o perdão, ignorou a tolerância, virou um problema gigantesco. Ignorou o ato de fazer o bem, escolheu fazer o mal, virou um problema gigantesco. Mas só vai perceber isso com acesso ao Evangelho, com acesso, às vezes, à sua percepção. Nossa, aquele médium, finge que eu estou me comunicando através de vocês. Nossa, eu estava todo perturbado, todo alucinado. Eu fui comunicar com alguém através de uma médium. A médium estava como? Aceitando tudo, com gratidão. Estava com dor, mas aceitando a dor, agradecendo a dor. Ah, Jesus, obrigado pela experiência. Você está passando pela dor. E aí está fora do corpo físico reclamando de tudo. Está com fome, está com sede, está escuro, está poeirento, está não sei o que, está com lama, com não sei o que lá. Como é que o outro está ali totalmente agradecida? Aquelas vibrações mentais daquele médium interferem no mundo íntimo do outro. Interfere. Não tem como não interferir. Impacta. É igual falar que quem esteve perto do Cristo durante a encarnação dele aqui na Terra, Jesus esteve conosco aqui na Terra, fisicamente. Quem esteve ao lado dele vai dizer que ele não foi impactado? Claro que foi impactado. Inegável. Inegável. A presença é inegável. Só por estar próximo. Agora, imagina um processo mediúnico. É claro que a nossa tela mental, a nossa capacidade mental, a nossa condição de gratidão, de humildade, de carinho, de zelo, vai impactar na memória dele. Caraca, o médium, aquele que está se comunicando, vai perceber que, poxa, esse médium, ele lavou o prato com amor, com carinho, até verteu uma lágrima, lavando um copo. Aquilo toca. Nossa, ele penteou o cabelo da filha com todo amor e carinho. Ele ficou emocionado de estar tendo a oportunidade de pentear um cabelo. Aquilo impacta no irmão que está desencarnado. São os valores que nós construímos, que nós fomos chamados para trabalhar com o Cristo, exercendo o quê? Os valores do Cristo, é claro, mas tentando botar um pouquinho da nossa tela mental, do pouquinho que a gente tem de recurso. E a gente chega e fala para o irmão desencarnado: meu irmão, nós somos tão equivocados quanto você, tão ignorantes quanto você, mas olha só, tem esse caminho aqui, ó, que a gente está estudando, que a gente tem condição de ser mais humilde, menos orgulhoso, prestar atenção e construir valores que nós não construímos ainda, que quem está cavucando ali a terra do nosso coração ainda é o Cristo. Ele vai lá, cavuca, impõe o quê? Uma nova mudinha de trigo. Aí permite que você faça bondade para os outros, mesmo sem você ter nenhum mérito. Você tem a menor condição de justificar aquilo pela sua história. Mas ele vai e deixa. Você, inclusive, ser médico curador. Você olha para as pessoas na rua, quando você tem um sentimento de bondade, a pessoa é curada. Por que Jesus permite isso? Para você aprender a ter o contato com o bem e com os valores divinos. Deus, Jesus não ia deixar a gente órfão. Uma coisa que sempre me intrigou muito, desculpa o parêntese aí, mas eu sempre fiquei muito chateado com isso. Eu fico assim, puxa vida, quantas pessoas tiveram contato com Cristo? Né? Você pega aquele livro Jesus no Lar, você fica assim, caramba, eu queria ser uma mosca para estar ali ouvindo uma outra palavra de Jesus explicando as coisas mais magnânimas da terra. Ficou um ano inteiro, viveu na casa de Pedro. A sogra de Pedro perguntando um monte de coisa alucinada para ele. Ele parava, explicava, via aquele pensamento, sabia que era um problema do pensamento de todos nós e parava, explicava. É o livro Jesus no Lar, um livro fantástico. Aí você fica assim, caramba, é claro que aqueles espíritos foram, né, tocados pelo Cristo. Aquelas irradiações do Cristo vão ficar marcadas neles para sempre. E como é que o resto da humanidade não está tendo essa oportunidade? Poxa, você fica pensando assim, eu queria ter tido essa oportunidade, mas ele continuou fazendo a mesma coisa. A gente que não percebeu, a gente que não percebe. Ele continuou e continua fazendo. E o aspecto mais importante sobre isso é a mediunidade. Ele cria fundamentos e princípios, mesmo que a gente não tenha um controle perfeito. Mas você vai estar ali, ó, na caravana de máximo amor, ajudando e amparando, mesmo sem ter um papel principal, mas basicamente do lado.
do lado dos trabalhadores mais tops do Cristo. E a gente não tem a menor condição de estar perto deles, mas eles estão lá, ó. Não, vamos botar para eles jogar bola junto com a gente. Eles jogam bola junto com a gente. A gente não sabe chutar, a gente não sabe defender, a gente não sabe nem ser goleiro, não sabe nem ser gandula. Mas eles chamam a gente pro estádio, bota a gente para correr. Vamos lá, você consegue. A gente cai, tropeça, fica triste junto, não consegue, não sei o que, mas estão lá, nos botando junto para jogar o jogo do amparo, do serviço de amor que o Cristo tem para toda a humanidade. Então a mediunidade é algo fantástico, fantástico, porque é exatamente o princípio de convivência com o Cristo. É como se o Cristo estivesse ali na casa de Simão Pedro, explicando, mudando o campo dos sentimentos de cada um. E é isso que ocorre na comunicação mediúnica. É um amparo divino, de potencialidade máxima, de amor, de tolerância, de bondade, de zelo, de carinho, que sem precedentes. Como se Jesus estivesse do seu lado. Vamos lá. Isso é muito estimulador. A gente pensar assim com bondade, que a gente também tem que lembrar que nós não somos médios só na mesa mediúnica. Exatamente. Por isso que temos que vibrar no bem. Né, dona Nádia? Quer fazer a nossa prece? Dona Nádia? Oi. Faz a nossa prece aí, final. Vou tentar, então. Senhor Jesus, agradeço, Senhor, a oportunidade que me deste hoje, por mais um dia de estudo da religião que eu abracei com todo amor. Obrigada, Senhor, por tudo. Me perdoai, Senhor, quando eu não aguento, quando me desespero, quantas vezes eu choro. Mas eu não esqueço nesses momentos, Senhor, de orar e fazer a prece para o Senhor me ajudar. Mas está sendo difícil, mas eu vou conseguir. Com essa oração, Senhor, eu te agradeço mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês que estão me dando apoio. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite, que possamos, Senhor, sempre estarmos vibrando bem. Muito obrigada. Então vamos, né, gente? Vamos vibrar no bem. Tosélia acha que essas falas são tão estimulantes. A gente precisa ter. Ele dá uma força pra gente. Boa noite, José. Pela metade, mas peguei. Beleza. A gente tem que estar sempre vibrando no bem, né? Sim, sempre. Não, e entender, né? A mediunidade praticada na casa espírita, né? A mediunidade com Cristo. Né? Por vezes chegam espíritos ali que são trabalhadores assim, que estão muito acima de Bezerra. Então, Bezerra aceita, recebe também essa mesma ajuda. É um amparo profundo. Aquilo ali é um hospital gigantesco. E a intercessão patrocinada pela energia do Cristo, diretamente do Cristo. Procede dele. Então é uma dádiva assim, incrível. Como se você estivesse na casa de Simão Pedro, estivesse chegando doentes, vindo pelo telhado, vindo por tudo quanto é lugar. E Jesus curando. Continuou acontecendo por toda a eternidade. Está acontecendo até todos nós sairmos desse poço que nós não estamos navegando, né?